Olá a todos, bem-vindos a mais uma aulinha de doutrina. Hoje, aula de doutrina de catequese é a mesma coisa. Hoje vai ser sobre o mandamento não matar. Esse mandamento ele é bem polêmico, digamos assim, acho que junto com o mandamento de não pecar contra a castidade, ele é um dos mais polêmicos, na verdade. Então, qual que é a grande questão desse mandamento, né? Então, a base desse mandamento é a questão da sacralidade da vida. Então, vocês lembram que eu comentei que Deus nos constituiu em dignidade, né? Ele nos criou em dignidade. Então, é exatamente porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança, então Ele colocou na gente ali, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos ali dentro da gente uma centelha divina. Então, exatamente por causa disso, a vida humana é tão importante. E quando a gente fala de vida humana, a gente fala da vida humana em todas as suas fases, desde da concepção, né, nem o nascimento, desde a concepção. Então, a partir do momento que junta ali o óvulo e o espermatozoide, ali já existe Deus, já coloca ali por um mistério divino uma alma naquela junção, né, de bioquímica, digamos assim. Então, a partir dali, a partir do momento que começa a se desenvolver o embrião, ele não é um animal, né? Ele é ali uma vida, uma alma. Então, desse momento até o momento que essa pessoa, esse embrião, crescer, se desenvolver, ficar velhinho, etc., morrer, vai ser importante essa vida humana, vai ser uma vida querida por Deus. Então, um exemplo disso é que muita gente tenta engravidar e não consegue. E tem gente que às vezes nem quer engravidar e não consegue. Por quê? Porque a vida humana ainda, a geração da vida humana, essa questão de gerar uma vida e de ter ali uma alma ainda é um mistério, né? Inclusive para a ciência mesmo. Então, nesse sentido, tudo que ataque essa vida humana de alguma maneira é moralmente mal, é uma coisa que cria ali um problema, cria uma consequência ruim para si e para a sociedade, de alguma maneira. Então, sempre que a gente for falar dessa questão dos mandamentos, é sempre bom a gente ter em mente as consequências, né? Acho que isso é o básico para a gente pensar, entender melhor essa questão dos mandamentos. Então, quais são as consequências desses atos? É exatamente por isso que existem, que é o que eu vou falar de maneira mais detalhada mais pra frente, o pecado, né? Então, o que é o pecado? É algo moralmente mal, é algo que é contrário à reta razão. A gente já comentou sobre isso. Então, tudo que tem consequências ruins, né, e que é moralmente, que intrinsecamente é ruim, vai, consequentemente, ser ruim para a sociedade e para as pessoas. Então, por isso que é algo que a igreja é contra, né? Então, essa questão do não matar é exatamente isso. Então, começando aí, pelo básico, né, de você matar uma pessoa inocente, de ali na rua você foi, sei lá, um cara assaltou e matou alguém. Por que isso é ruim? Porque você não tem o direito de tirar, nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Aquela pessoa, cada vida humana é sagrada em todas as suas fases. Então, você tirar a vida de uma pessoa inocente é um pecado gravíssimo. Você está dando uma de Deus, né? Você está determinando quando aquela pessoa deve ou não morrer. E quais as consequências disso? Aquela pessoa é uma pessoa que tem uma história de vida, que tem uma família, que tem pessoas que a amam. Então, o quanto que essa pessoa vai fazer falta e enquanto que a sua atitude vai influenciar, no caso, a atitude de quem tirou a vida dessa pessoa, vai influenciar toda a história de vida, não só daquela pessoa, mas também de outros ao redor dessa pessoa. Então, é por isso que é tão grave matar alguém. O outro ponto, né? Se você ajuda a matar essa pessoa direta ou indiretamente. Então, por exemplo, se você não matou diretamente uma pessoa, mas você deu um conselho ruim que pode ter influenciado a morte de alguém, ou você, enfim, fez ali, que nem tem gente que paga assassino de aluguel, né? Enfim, isso tudo você pode não ter matado diretamente a pessoa, mas você se ajudou indiretamente a matar alguém, você também é culpado pela morte dessa pessoa. Se você recusa ajuda a uma pessoa em perigo, então, sei lá, você estava passando na rua e aí alguém começou a gritar que precisava de ajuda e você fez a Kátia cega e continuou reto, né? Então, isso daí é pecado também, porque aquela pessoa, às vezes, a pessoa precisou de ajuda, você não ajudou, aquela pessoa morreu, sei lá. Então, assim, isso também é um pecado, né? Isso também é uma coisa grave, né? Quais são as consequências de você não ajudar aquela pessoa? Se você tivesse ajudado aquela pessoa teria sobrevivido e tal. Então, você não ajudou
diretamente ou indiretamente a matar aquela pessoa, mas de alguma maneira você privou aquela pessoa de continuar vivendo, de receber talvez alguma ajuda que permitisse que essa pessoa continuasse vivendo. Então isso também é errado e é uma coisa que tem a ver com esse quinto mandamento, é relacionado a esse quinto mandamento. Se você tem alguma prática, comete alguma prática que provoque a fome e a morte das pessoas. Então, isso é uma coisa que não é muito comentada, mas também digamos, tem a ver com esse quinto mandamento, né? É algo que proíbe esse quinto mandamento. Então, por exemplo, empresários, pessoas na sociedade, ou mesmo, enfim, políticos, que de alguma maneira tem alguma prática mercantil, tem alguma prática ilegal, ou mesmo que seja legal, mas que não seja humana, né, digamos assim, que não respeite a dignidade humana e que faça de alguma maneira as pessoas morrerem de fome, ou às vezes que alguma lei que é aprovada, algum político que aprova alguma lei, ou que é autor de algum projeto de lei, ou que vota a favor de algum projeto de lei, que pode de alguma maneira matar as pessoas ou fazerem as pessoas passarem fome, né, e consequentemente às vezes tem gente que morre de fome. Tudo isso também a pessoa está contribuindo para a morte de alguém. Então isso também é uma coisa gravíssima e que é proibida por esse mandamento. E as pessoas que fazem isso, elas vão prestar contas diante de Deus, né? E a gente vê muita gente nessa situação. Empresários, eu vou fazer uma aula só sobre a doutrina social da igreja, mas, por exemplo, algo que acontece muito, empresários que não pagam um salário digno e justo para os seus trabalhadores, e muitas vezes esses trabalhadores morrem de fome, né? A gente vê em São Paulo, por exemplo, tem muitas pessoas que vêm de outros estados, às vezes de região norte, nordeste, para trabalhar na construção de grandes prédios, né? E acabam tendo condições precárias de vida, dormindo nessas construções, sem um lugar, às vezes, para fazer higiene pessoal, passando frio, passando fome, só porque ganham um salário muito mínimo que não consegue sobreviver e ajudar a família no outro estado. Então a pessoa às vezes prefere viver uma situação precária de vida para enviar esse salário para a família no outro estado, para a família conseguir sobreviver. Então o empresário que não vê isso, que não vê, ele também está cometendo esse pecado, está cometendo um pecado contra esse quinto mandamento, que é o não matar, porque ele está de alguma maneira contribuindo para uma situação de fome e de morte, né? Muitas vezes que pode levar à morte dessas pessoas. Então, olha só como as nossas ações, é o que eu estou falando para vocês. Quando a gente fala de pecado, às vezes as pessoas não entendem bem e acham que é uma coisa pesada, uma limitação que a igreja impõe, mas na verdade, o pecado é o quê? É algo mal e que tem consequências ruins. Então, é isso, se o que tem consequência ruim vai ser ruim para a pessoa e para a sociedade. Outro ponto também desse quinto mandamento do não matar é o aborto e a eugenia. Então, o aborto, o que acontece? Como eu falei para vocês, a partir do momento que existe a concepção, que existe a união do óvulo e do espermatozoide, ali a gente começa a ter uma vida. Mesmo que essa vida não consiga, se a gente tirar o óvulo e o espermatozoide do corpo da mãe, obviamente ele não vai sobreviver, mas se ele continuar ali no corpo da mãe, tudo foi criado, Deus criou esse sistema reprodutor feminino e masculino e a questão da vida para ser dessa maneira, para ali criar essa união entre homem e mulher, dessa união vai ter a gestação e dessa gestação vai gerar uma vida, vai gerar um bebê, vai gerar um ser humano, né? Então, desde o momento que existe a fecundação, já existe ali um ser humano. Se a pessoa comete o aborto, mesmo que seja ali a partir ainda da concepção, da união do óvulo e do espermatozoide, isso já é considerado um assassinato. Então, se a gente pegar, eu posso até colocar aqui nas referências desse vídeo, diversos biólogos, né, diversos geneticistas, enfim, pessoas dessa área, mostrando que a vida começa a partir da união do óvulo e do espermatozoide. Então, não é a igreja que fala isso, é a ciência que fala isso. E a gente impedir que essa vida continue é um tipo de assassinato. Sobre a eutanásia em específico, então, qual que é o grande problema, né? Que às vezes as pessoas que estão com alguma deficiência ou que estão enfraquecidos, que têm a vida diminuída, parece que como aquela pessoa não é útil para a sociedade, isso é até um pouco raiz na nossa cultura materialista, capitalista, mas tipo, se a pessoa não é útil para a sociedade, então a gente descarta essa pessoa, a gente mata logo essa pessoa, né? E claro que isso é errado, né? Você não está respeitando a vida humana até o fim.
Só que é diferente, né? A eutanásia, aqui eu cito o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2278, a interrupção de procedimentos médicos onerosos, perigosos, extraordinários ou desproporcionais aos resultados esperados pode ser legítima, né? Então, é a rejeição da obstinação terapêutica, ou seja, diferente a eutanásia daquela questão, até esqueci, tem um termo para isso, né? Mas quando que você faz de tudo para ficar querendo, a pessoa já tá quase morrendo ali, tipo, a pessoa já tá morta tecnicamente, mas você continua de alguma maneira querendo reanimar aquela pessoa a todo custo, né? Obstinação terapêutica. Então, não se quer dessa maneira provocar a morte. Aceita-se não poder impedi-la. Então, as decisões devem ser tomadas pelo paciente, se tiver a competência e a capacidade para isso. Caso contrário, pelos que têm direitos legais, respeitando sempre a vontade razoável e os interesses legítimos do paciente. Então, mesmo quando a morte é considerada iminente, os cuidados comumente devidos a uma pessoa doente não podem ser legitimamente interrompidos. Então, o emprego de analgésicos para aliviar os sofrimentos do moribundo, ainda que com o risco de abreviar seus dias, pode ser moralmente conforme à dignidade humana, se a morte não é desejada nem como fim nem como meio, mas somente prevista e tolerada como inevitável. Então, acho que é importante também pontuar isso, que existe uma confusão bem grande também nesse assunto. Fecundação in vitro e teste com embriões. Da mesma maneira, como eu comentei com vocês, que a gente, a partir do momento que existe a fecundação, né, que existe ali a união do óvulo e do espermatozoide, a gente tá, a partir disso, já é uma vida, Deus coloca já ali uma alma. Então, quando a gente tem testes com embriões, a gente tem diversos embriões que morrem, né, diversos seres humanos que morrem nesses testes. Então, por isso que a igreja é contra os testes com embriões. Isso acontece tanto na fecundação in vitro quanto no testes com embriões. Na fecundação in vitro, a gente vai olhar no próximo mandamento, o que existe é que é uma separação entre a união sexual e a reprodução humana. A gente vai ver isso melhor no próximo mandamento. Mas, então, além do pecado contra o quinto mandamento, que é o não matar, porque você desperdiça ali um monte de vidas, né, um monte de potenciais vidas humanas, a gente tem ainda um outro pecado, que é o pecado contra essa questão de separar o amor humano e a sexualidade humana da reprodução humana. Então, a gente tem aí um duplo pecado. Por último, a gente tem a questão do suicídio. Então, o suicídio, por que ele é um pecado, né? Porque você está atentando contra a sua própria vida. Então, você recebeu esse presente, que é a sua vida, e você não está matando outra pessoa, mas você está matando a si próprio. Então, de alguma maneira, você está matando alguém, que no caso você, né? Só que aí tem uma questão aí nessa questão do suicídio, que é o estado da alma dessa pessoa e o estado psicológico dessa pessoa. Então, muitas vezes, isso quem diz é o próprio Catecismo da Igreja Católica, vocês podem ver no parágrafo 2282, que quando a pessoa tem algum distúrbio psicológico grave, angústia, medo por causa de alguma coisa, sofrimento, tortura, alguma coisa que aconteceu que faz aquela pessoa se suicidar por uma questão, enfim, ou de saúde mental, ou de alguma pressão política, psicológica, social que aquela pessoa está sofrendo, isso diminui a gravidade do pecado. Então, não é que não é pecado, mas a pessoa diminui a gravidade do pecado. Então, um pecado grave, quando a pessoa comete um pecado grave, automaticamente ela perde a graça de Deus, e se ela morre em pecado grave, ela vai para o inferno. Agora, quando a gente tem essas diminuições de culpa, então não necessariamente aquilo se torna um pecado grave, porque existem fatores aí que diminuem essa gravidade do pecado, ou seja, automaticamente a pessoa muitas vezes não cometeu um pecado grave. Então, não necessariamente ela foi para o inferno, né? A gente aí depende da graça de Deus. Deus é que sabe onde está a alma dessa pessoa, mas se a pessoa cometeu o suicídio por algum impulso ou situação psicológica, doença, etc., não necessariamente ela cometeu um pecado grave. É isso que é a grande questão. E por último, a gente tem também, eu falei por último o suicídio, mas por último a gente tem também a questão de legítima defesa. Então, muita gente, o que é a legítima defesa, né? Alguém tenta te matar ou atentar contra você e você acaba
se defendendo contra essa pessoa. A ideia, o que a igreja fala é para você evitar ao máximo, em legítima defesa, ou seja, que for matar outra pessoa, né? Evite ao máximo matar outra pessoa. Mas se em legítima defesa você matou outra pessoa, você não cometeu um pecado, porque em primeiro lugar a gente tem que ter um respeito pela nossa própria vida, né? Então, se você, alguém tem, sei lá, pensando numa situação extrema, né? Uma mulher sofreu tentativa de abuso sexual e ela, sei lá, usou um golpe de arte marcial e matou o cara. Ela não cometeu um pecado grave, porque, em primeiro lugar, ela estava tentando se defender, né? Defender a própria vida, defender a própria dignidade. Então, isso não é considerado um pecado. E aí, o que a igreja fala também se os meios, aqui no parágrafo 2267, se os meios não sangrentos bastarem para defender as vidas humanas contra o agressor e para proteger a ordem pública e a segurança das pessoas, a autoridade se limitará a esses meios, porque correspondem melhor às condições concretas do bem comum e estão mais conformes à dignidade da pessoa humana. Ou seja, se você pedir, se o melhor que a gente pode fazer nessa questão de legítima defesa é não matar a pessoa, tentar ao máximo usar meios não sangrentos para instituir a ordem pública, né? Os policiais, principalmente, quem aí é policial e está assistindo essa aula de doutrina, o quanto vocês puderem não usar meios sangrentos para respeitar a ordem pública, a dignidade humana, melhor. Mas se for necessário isso, que seja ali utilizado a morte, né? O caso da morte de alguém em último caso. E algumas pessoas podem se questionar, tá, ok, mas qual que é a diferença entre o aborto e a legítima defesa, ou enfim, o que os policiais fazem de matar alguém, porque de alguma maneira você está matando, né, outra pessoa. Então, o aborto você está matando um ser humano e a legítima defesa você está matando outra pessoa. Por que uma igreja é a favor e outra igreja é contra, né? Então, a gente tem que pensar que o aborto é uma vida em potencial. Então, aquela vida, ela não teve ainda liberdade de escolha, né? Então, quando a pessoa já é crescida e comete algum ato e atenta contra a violência de alguém, essa pessoa já é uma pessoa crescida que usou a própria liberdade da maneira errada. Agora, no aborto, qual que é a grande questão? Que o ser humano ali em potencial nem teve questão de liberdade, não teve nem oportunidade de nascer para escolher alguma coisa. Então, são coisas diferentes aí para a gente ponderar. Outros pontos finais sobre esse quinto mandamento. Então, não matar não é simples, também tem a ver com o que eu falei até agora, de você diretamente matar ou não uma pessoa, mas, por exemplo, se você não tem um cuidado com a sua própria saúde, você está aos poucos matando você mesmo. Então, esse mandamento também pede que a gente tenha aos poucos, que a gente tenha um cuidado com a nossa própria saúde, sempre com temperança, também não é para ser aquelas pessoas que, enfim, são super preocupadas com a própria saúde, enfim, se preocupam até demais com o próprio corpo, com a própria saúde, a ponto de gastarem rios de dinheiro com a própria aparência, etc. Não é isso também que a igreja pede, mas o que a igreja pede é que a gente cuide da nossa saúde, que a gente se importe com a nossa saúde, que a gente faça o check-up médico, vá na academia, pratique um esporte, que a gente, se precisar tomar remédio, ter uma alimentação saudável, etc. Isso é importante por quê? Porque se você não cuidar da sua própria saúde, você vai, de alguma maneira, se matar lentamente, né? E o uso de drogas, claro, obviamente isso é proibido, né? Porque o uso de drogas, além de tirar a sua própria consciência, você perder a sua liberdade de escolha, você também usando drogas ou abusando do álcool, né? Até o ponto de perder a própria consciência, você também está atentando contra a sua própria saúde. Outro ponto também desse mandamento que eu não comentei, que é algo, enfim, muito louvável de ser feito, existe na ciência agora, na área da saúde, uma área que a gente chama de cuidados paliativos, que são ali um olhar humanizado sobre as pessoas que estão com doenças mais avançadas ali, às vezes a gente olha cuidados paliativos só com a pessoa que está quase morrendo, mas na verdade não, tem até um passo atrás, né, nessa questão dos cuidados paliativos. Mas a questão de olhar para o ser humano nessas questões mais próximas da morte, com amor, com cuidado, com dignidade, oferecendo ali uma morte digna, uma morte em paz, oferecendo inclusive que um sacerdote visite aquele doente, aquela pessoa moribunda e ofereça ali os últimos sacramentos, a confissão, a unção dos enfermos. Tudo isso são cuidados, são delicadezas muito importantes
que tem relação direta com este mandamento. Então, você, é o que eu disse, né? Você honrar a vida humana da concepção até a morte. Então, na morte, que é ali o último momento da vida dessa pessoa, também tratar essa pessoa com dignidade, com carinho e oferecendo o máximo de cuidado para que essa pessoa tenha uma morte digna também. Acho que é isso, cobri basicamente tudo que seria para ser falado sobre esse mandamento. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários. Um abraço, até o próximo.